Meus irmãos, muita paz para todos. Nesta manhã deste domingo, em que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, nos conduz a todos para este ponto de luz, onde certamente juntos haveremos de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, através do estudo que aqui se realiza dentro desta doutrina de amor. Nada melhor do que iniciarmos o nosso dia aprendendo um pouco mais sobre a prece, onde aqui já tivemos a feliz oportunidade de estudarmos sobre ela nos mais variados aspectos. Mas, como nada acontece sem a permissão de Deus Pai, Ele melhor do que ninguém sabe das nossas necessidades, daquilo que de fato ainda carecemos em melhorarmos. E se esse tema nos é disponibilizado pela espiritualidade, é porque eles percebem o quanto que ainda precisamos nos trabalhar quanto à compreensão e aplicação prática deste meio que nos liga diretamente ao nosso Pai e que tanto benefício traz para aquele que busca de fato, num sentimento profundo e verdadeiro, com fé, utilizá-lo para não apenas obter benefícios, porque seguindo exatamente aos preceitos do Cristo, nós também estamos aqui para servir e não ser servidos. Mas, como costumamos dizer, o que de bom sai de nós é o que retorna para nós. Não preciso falar do contrário, porque nós estamos numa caminhada ascendente. Nós estamos numa caminhada onde não podemos parar para nos preocupar com o que está vindo no sentido contrário, porque a nossa força é a força do Cristo, é a força de Deus, é a luz maior que dissipa todas as trevas. Então, nada melhor do que começarmos o dia nos doando à espiritualidade maior, como mero instrumento da bondade de Deus, considerando assim ainda as imperfeições que em mim existe. Nesta manhã, vamos trabalhar. A prece é agradável a Deus? Assim começamos o nosso tema. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esta pergunta e temos por resposta dos Espíritos de Deus: a prece é sempre agradável a Deus, quando é do coração, porque a intenção é tudo. É a prece do coração, é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. Já cabe aí uma grande reflexão para todos nós. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Queridos irmãos, diante das infinitas oportunidades que tivemos e que temos de estudarmos e de aprender,
sobre a prece, podemos de então concluirmos que orar não é um ato que pode ser realizado de qualquer forma, mas para tanto, para que se concretize o objetivo da nossa prece, se faz necessário que vivamos uma preparação verdadeiramente pura dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Como vamos ver nas transparências, nos slides a seguir, é preciso estarmos conscientes da nossa condição de espíritos eternos, vivendo a nossa experiência material, fazendo uso adequado da prece, pois através dela é que nos ligamos da forma mais pura ao nosso Criador. Este é o momento daquela prece bem sentida, como aí está a nos indicar, em que temos a capacidade de gerarmos as energias mais sublimes que é possível o ser humano produzir, dentro do seu magnetismo. Vamos nos lembrar de que antes de nos conectarmos a Deus Pai Todo-Poderoso, não podemos deixar que exista, que permaneça em nossos corações algo que venha contrariar, venha ferir a lei divina, a lei de amor. É preciso estarmos de fato com o coração puro, vivendo o verdadeiro sentimento do amor, para que a gente se projete até Deus, que a nossa prece seja a Ele levado pelos espíritos superiores, e certamente Ele haverá de nos ouvir, porque não falamos apenas de lábios, falamos com o coração, de coração para coração. Não há assim elementos que possam interferir nesta comunicação de amor. Qual é o caráter geral da prece? Pergunta 659. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, podem se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Até então, estou convicto do conhecimento que cada um dos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados, tem com relação a esses três fatores importantes da nossa relação com o nosso Criador. Quando da satisfação, da felicidade que experimentamos, quando fazemos por merecer a Deus Pai Todo-Poderoso o auxílio que nunca deixa de chegar a nós, embora por vezes até não sendo percebido como deveria, mas em momento algum Deus nos deixa de nos assistir. No entanto, com toda a sabedoria, com todo o seu amor e toda a sua misericórdia, não faz da forma como queremos, mas sim da forma como merecemos. Se assim Ele considerar que aquilo vai trazer benefício a nós, e assim não deixa de ser atendido às nossas preces. Como vimos, toda prece é agradável a Deus quando provinda de um coração puro. Então, dentro da consciência que já existe em nós, de louvar a Deus em agradecimento, Louvar a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito, a oportunidade, o dom da vida, de podermos aqui estar através desse momento de estudo,
elevando a nossa alma, o nosso espírito. Então, gente, pedir, não há nada contra a pedir ao Pai Todo-Poderoso, mas é preciso que aí também prevaleça em nós a consciência maior, a responsabilidade, a prudência, que nunca é demais, no que vamos pedir. Poderia aqui enumerar muitas coisas, mas vou me reservar apenas a dizer aos irmãos aqui presentes que devemos nos reservar a pedir aquilo que de fato contribua para a nossa evolução na condição de espíritos eternos. A sabedoria para lidarmos nas mais diversas circunstâncias do nosso viver com os diversos problemas que nos afligem dentro da sociedade contemporânea, onde precisamos ter mais conhecimento de nós mesmos do que de todas e qualquer ciência do mundo. Porque se não nos conhecermos a nós mesmos, de nada adiantará. A lugar nenhum chegaremos, mas Deus assim tem nos permitido, aqui está, sob a orientação da espiritualidade maior, comungando das mesmas ideias, dos mesmos ideais, buscando entre nós compartilharmos as nossas experiências, nos ajudarmos dentro da capacidade, da competência que cada um temos, de poder viver esse doce sentimento que é o amor em movimento, que é a caridade proposta e exemplificada pelo Cristo. E assim, meus queridos irmãos, quando elevamos o nosso conhecimento, vamos ter certeza plena e absoluta que o pedir não é tão importante quanto o louvar e agradecer, mas que ainda assim podemos e devemos fazê-lo com moderação. Força da união do pensamento reunido em nome de Jesus. Que maravilha esta elucidação, meus irmãos. Porque muitos de nós ainda nos perdemos na compreensão desses ensinamentos. E como a prece, evidentemente, ela não deve ser feita de qualquer forma, como buscar, de fato, sabermos de que forma fazer. E daí que nas informações trazidas pela espiritualidade maior, nos é mostrado, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus 18, versículo 20. Gente, até aí, como podemos perceber, nós também podemos considerar que quando consideramos que estamos sós, não estamos. O tempo todo nós estamos sendo assistidos. E quando não houver um encarnado a compartilhar conosco aquele momento, em que aí estivermos nos julgando sozinhos, há dezenas, centenas, 2, 3 irmãos espirituais que estão ali conosco, além do nosso anjo guardião. Que é impossível não estar conosco no momento em que nos predispomos com o nosso coração já preparado, com o amor fraterno, em busca de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E aí ele se faz presente, porque aí vão estar reunidas as pessoas, não pura e simplesmente por se reunir, mas por um propósito maior, que é de comunicar-se com Deus Pai, através do Cristo. Então, meus irmãos, como está no prefácio, vamos entender, estarem reunidas em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais pessoas,
não quer dizer que basta se acharem materialmente juntas. É preciso que eu esteja espiritualmente em comunhão de intentos, de ideias para o bem. Não podemos, não devemos nos equivocarmos quanto a isso. Porque só encontraremos Deus nos atos de bondade e de amor. Nenhuma ação contrária à lei de amor vai ser possível encontrarmos Deus, encontrarmos o Cristo e todos aqueles benfeitores espirituais que trabalham na grande seara comandada pelo Cristo. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por eles. Portanto, como nesta manhã deste domingo, felizes aqui estamos, unidos por esta comunhão comum, que é de buscar Deus através do conhecimento adquirido dos ensinamentos daqueles que são os nossos orientadores verdadeiros, dos verdadeiros espíritos provindos de Deus, porque todos provêm de Deus, mas aqueles que estão vivendo da sua oportunidade, valorizando-a dentro do equilíbrio moral e espiritual, a esses sim são confiados a tarefa de conduzir os retardatários assim como nós, eu em especial, mas ainda servindo para as atividades do bem, e assim posso e devo estar unido a vocês nesta comunhão de amor ao próximo. Que maravilha, irmãos! Jesus e a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa. Isto, acredito eu, que não ficou nenhuma dúvida para os irmãos, quando em oportunidades anteriores, no estudo da prece, nos foi dado esta orientação, que nos reservemos, mesmo porque temos consciência do inconveniente de orarmos, de proferirmos a prece, de estabelecermos esse contato com a divindade através da prece, em qualquer que seja o ambiente. Porque no ambiente que não é propício, haverá as mais diversas ordens de interferência, e que assim não conseguiremos atingir o nosso objetivo, porque requer de nós uma capacidade ainda maior de superação, até mesmo de transcendermos espiritualmente ao ambiente físico no qual nos encontramos, com tantas interferências, para assim, de fato, estabelecermos essa ligação com Deus Pai Todo-Poderoso. E, no sentido de não contrariar também os ensinamentos do Cristo, a lei divina, as leis divinas, que nos mostra como elemento essencial a humildade. Não foi por acaso que a abertura dos nossos trabalhos nesta manhã se deu na leitura do Evangelho, nos alertando para a questão do egoísmo. Precisamos nos mostrar como aprendizes do Cristo,
nas ações que no dia a dia possamos desempenhar, fazendo de forma equilibrada, consciente e responsável, para que possa transmitir nas nossas ações o conteúdo do Evangelho que nos é passado, não só através da leitura do livro, mas principalmente das oportunidades as quais vivemos no nosso cotidiano, nas mais diversas circunstâncias desse viver. As oportunidades de experimentarmos e de viver esses ensinamentos, esses aprendizados aqui adquiridos, ela é a toda hora, a todo instante, independente do lugar e da atividade a qual estejamos a desenvolver. Por isso, meus irmãos, quando quiser orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai, que em secreto, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, toda a recompensa, ela é proporcional ao que podemos estar oferecendo também de bom. Como nos lembra e nos orienta na oração de Francisco de Assis, é dando o que recebemos. É preciso que haja sempre da nossa parte uma ação voltada para o bem, para justificar o bem, o qual fazemos por merecer de Deus Pai Todo-Poderoso. E tudo isso, gente, nos fortalecendo desse sentimento maior, do amor fraterno, através da prece, que tanto bem faz para quem faz, para quem recebe, para o ambiente onde a proferimos, porque tudo no universo é energia. E na prece geramos o que há de melhor. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. É comum, até mesmo no âmbito da doutrina espírita, muitos de nós ainda nos deixarmos levar por essa ideia da multiplicidade das palavras dentro do processo propriamente dito da prece. Como está descrito por Mateus, não é a quantidade das palavras que vai fazer a potencialização dessa energia sublime nos ligando a Deus Pai Todo-Poderoso, mas sim a qualidade dessas poucas palavras, tendo aí o seu coração devidamente purificado, como já foi dito. Portanto, meus irmãos, busquemos nas oportunidades, quando encontrarmos as preces já prescritas, escritas, e que, independente da quantidade de palavras que obtenha, é interessante a gente se instruir em relação a ela. Ela é um mecanismo, uma ferramenta de possibilidades infinitas, em que, de cada uma dessas oportunidades que temos através da leitura, ou de ouvir um irmão proferir uma prece, de juntar elementos que nos conduz a uma síntese e que não a utilizamos toda na íntegra, mas dentro daquela síntese que cada um de nós somos capazes de fazer. E assim, enxugando, simplificando, diminuindo o tempo de pedido em poucas palavras,
vamos estar não mais pedindo, mas já vivendo o outro ponto da prece, que é o agradecimento. Porque é preciso sempre agradecer, não esquecer e louvar eternamente a Deus Pai Todo-Poderoso, porque toda ajuda que temos recebido até então não é pouca, meus irmãos. É uma infinidade que nem sequer conseguimos mensurar. Isto pode ser traduzido sem vivermos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Não vamos nos compenetrar do saber aqui adquirido, tudo emana de Deus Pai. Mas vamos continuar evoluindo, porque isso quer dizer que se Deus tem nos oferecido tanto, é porque nós estamos também nesta luta para vencermos as nossas más inclinações, e assim estamos dando os passos significativos de forma equilibrada, consciente e responsável dentro dessa senda do progresso moral e espiritual. Só não podemos nos envaidecer disso. É mantermos aí a nossa vigilância, redobrar na questão da humildade para continuar avançando. Quando vos aprestastes para orar, ou seja, quando vos preparar, para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Quantos de nós estamos de fato perdoando? Reflexões individuais e coletivas, necessária para que venhamos estabelecermos em nós a ação propriamente dita da reforma íntima, que é tão necessário. Porque dentro do contexto da chaga a qual todos nós deveremos direcionarmos a nossa arma, que é a arma do amor, nós devemos nos trabalhar para isso, que é o egoísmo. Deveremos dirigir a nossa arma para a destruição de tudo aquilo que nos impede de avançar. Como poderei eu avançar na senda do aperfeiçoamento moral se me falta o ato do perdão? Ninguém dará um passo à frente se ainda permanecer resistente a este ato de amor. Como Deus Pai vai perdoar a nós se nós relutamos em perdoar os nossos irmãos? Se aqui estamos, na condição que estamos, e pretendemos evoluir mais, é porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos tem a todos perdoado, a cada instante, a cada momento, em que ainda reincidimos em muitos dos erros já cometidos. E não vamos, evidentemente, querer continuar errando diante de tamanha ajuda que temos recebido da espiritualidade maior. E neste momento, mais uma vez, mostrando através da necessidade, da qualidade, da prece, que o perdão, ele tem que se fazer em todos os momentos da nossa vida, como exemplo da resposta dada a Pedro, que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E assim, infinitamente, como é da nossa compreensão. Mas não se faz necessário, meus queridos irmãos, que apenas venhamos a compreender
mas acima de tudo, praticar. Porque é na ação que gera a transformação. É na ação que vamos realizar o que até então é apenas um conhecimento adquirido através do estudo. A prece torna o homem melhor? Quem vive a prece da forma como ela nos é indicada, nos é instruída, sabe bem o sentimento que somos envolvidos, o eflúvio agradável, cujas palavras por nós, utilizadas aqui no nosso pobre vocabulário, jamais expressaria com tamanha exatidão o que é de fato a felicidade, a sensação maravilhosa que somos envolvidos quando da prece. Então, a prece torna o homem melhor? Sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro nunca recusado, quando pedido com sinceridade. Então, como vimos, mais uma vez, não basta apenas pedir, não basta apenas orar por orar, mas fazer com sentimento da alma. Buscar profundamente, dentro da sua própria essência como Espírito eterno, se desvencilhando de tudo que contraria a lei de amor, como costumamos repetir, porque é necessário, né? E assim nos fazermos na condição necessária para estabelecermos esse contato com Deus Pai sob a prece, através da prece. Porque algumas pessoas que oram muito têm, apesar disso, um caráter muito ruim. São invejosas, ciumentas, coléricas, não têm benevolência nem tolerância, podendo ser algumas vezes até mesmo viciosas. Meus irmãos, dentro desta pergunta e também da resposta, é comum em nós estar sempre ainda buscando no outro aquilo que nós mesmos ainda não temos a condição de oferecer. Mas quando observarmos no outro essas faltas, situações desta natureza, como ali está descrita, de pessoas que oram muito, né? Mas que são invejosas, ciumentas, enfim. Quando percebermos isso, gente, reportemos a nós mesmos. Porque isso é uma projeção do que em nós existe a ser também melhorado. Por isso, a espiritualidade vem e nos apresenta como resposta que o essencial não é orar muito, mas orar bem, como já foi dito. Orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no tamanho da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Então, como eu disse, a resposta, assim como a pergunta, ela nos arremete também para essa reflexão a qual eu já falei. Que a gente ainda continua se permitindo a viver a observação do defeito do nosso irmão, sem para tanto tirar a trave que está nos nossos olhos. Não é verdade? Mas ainda bem que Deus, na sua ação de misericórdia, nos envolve, nos abraça a todos com o auxílio
trazido por aqueles a quem eles podem de fato confiar, que são esses espíritos de luz evoluídos que vêm em nosso socorro, nos ajudando nas nossas provas do dia a dia. A prece é para elas uma ocupação, emprego do tempo, não um estudo delas mesmas. Isso ainda referindo-se àquelas pessoas que buscam nas orações longas, né? Mas que o coração não condiz com as palavras que elas proferem quando oram. Então, a prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como é empregado. O remédio, realmente ele é eficaz. Ele vai ajudar na cura. Mas esta cura vai consolidar-se se o enfermo fazer uso da medicação dentro da sua prescrição. Caso contrário, ele não terá o resultado benéfico. Enquanto, se nós não buscarmos estudar a nós mesmos, para enxergarmos em nós toda essa deficiência que é preciso mudarmos enquanto é tempo, vamos incorrer no erro desses irmãos, que vamos enganar a nós mesmos, achando que com orações infinitas, demasiadas, vamos cobrir essas nossas deficiências, vamos estar quites para com Deus. Mas lá já foi dito a todos nós que não venhamos fazer como os hipócritas, não é verdade? De orar muito, de falar muito, buscando apenas ser visto pelos homens. Estes já receberam a sua recompensa. A nós cabe conhecer a nós mesmos para nos melhorarmos e assim fazer jus a ter de Deus Pai todo esse amor e toda essa misericórdia que Ele tem tido para com nós, sem precisar ficar pedindo tanto, mas agradecermos mais. Agradecermos seria apenas usar da expressão de gratidão, sem a ação propriamente dita? Obviamente que não. Agradecer é praticar a caridade. Aí sim, você estabelece na ação verdadeira de amor ao próximo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Aí é a prece verdadeira. Ação, ação e ação. Porque o pensamento tem que estar bem fundamentado dentro dessa razão, dentro desse conceito do que é a caridade. Mas a gente ainda tem buscado também muito a aplicação de coisas exteriores. E que, de certa forma, essas práticas exteriores que não condizem com o que está dentro da doutrina espírita kardecista, que nos mostra que temos que trabalhar o interior e que esse interior precisa ser purificado através da nossa evolução moral. Mas nós insistimos em retardar essa nossa ação voltada para o bem, para essa moralização nossa. Mas, quando nós temos essa oportunidade, e que da forma como aqui está descrita, não é o remédio que é ineficaz, é a maneira como é empregado. O remédio nós já estamos recebendo há mais de 2000 anos. E como estamos utilizando esse remédio que nos curará das nossas enfermidades morais? Como é que temos utilizado? Qual o uso que temos feito disso? Está dentro da maneira como Cristo nos tem ensinado? Façamos nossas reflexões. Na questão 661, é válido orar a Deus para perdoar nossas faltas?
Repetindo, é válido orar a Deus para perdoar nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, apenas o obtém ao mudar de conduta. Olha aí. Ao mudar de conduta. As boas ações são as melhores preces. Porque os atos valem mais do que as palavras. Eu não vou acrescentar nada até então nesse slide, porque de uma forma antecipada eu trouxe a vocês a informação quando me referi à condição da ação da caridade, como sendo exatamente o remédio, o bálsamo suavizador de todas as aflições nossas na condição de almas. Então aí está, mais uma vez, é nas boas ações, mais do que as boas palavras, que nós vamos estar vivendo o verdadeiro Evangelho do Cristo, a verdadeira prece que nos liga sem nenhum tipo de interferência a Deus Pai Todo-Poderoso, porque aí é de coração para coração, como já foi dito. É válido orar para outra pessoa? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai bons espíritos que se associam ao bem que quer fazer. Então isso não deixa dúvida para nós, né? O espírito daquele que ora age pela sua vontade de fazer o bem. Não é assim? Então ele está orando para benefício de outra pessoa? É só isso mesmo, gente? Não. Em hipótese alguma. Todo ato de amor, ele tem sentido duplo. Sai de nós o amor e volta para nós o amor. Não é assim? E assim sendo, lógico, quando oramos pelo nosso irmão, ajudamos a ele nos embates da vida. Porque desta oração, em que entramos em contato com Deus Pai Todo-Poderoso, naquele processo em que o socorro nunca deixa de nos ser, né? Que Deus nunca deixa de nos assistir, quando assim considera os nossos merecimentos, e pelo pedido feito da forma correta, de coração, evidentemente atrai-se aí através da oração aqueles benfeitores espirituais que estão aí já disponibilizados pelo Cristo para entrar em ação de providência. E assim ele auxilia aquele que ora e aquele que recebe, aquele a quem foi endereçado esta oração. O bem se faz para todos, mas é preciso termos fé. Não é assim? É preciso termos fé. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar nossas provas e desviar-lhe o curso. Bem interessante isso, meus irmãos. Bem interessante, muito interessante. Vossas provas estão nas mãos de Deus. E há algumas que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. Né? É do nosso conhecimento que as leis divinas, elas não mudam, elas são imutáveis. Mas Deus, como tem nos mostrado, dentro da sua misericórdia, fazendo considerar todo o seu amor,
dentro da condição de cada um, Ele vai dando conforme as suas obras. E somos nós que temos que ter a nossa consciência de que nós somos os autores dos nossos infortúnios. E assim sendo, não é Deus que vai modificar as suas leis para que possa eu ser beneficiado. Onde estaria a justiça divina? Se Ele estaria usando de prerrogativas para poder ajudar ao seu filho querido, de forma a privilegiá-lo. Então, privilégios não faz parte da justiça divina, mas as nossas ações voltadas para o bem, com determinação, com afinco, com coragem, com fé, vivendo de forma resignada aquelas provas as quais não podemos mudar, porque está dentro do planejamento da nossa experiência carnal, poderá ser abrandada sim. Nós vamos viver as nossas provações, mas em muitos dos aspectos do nosso viver, do nosso sofrimento, ele será abrandado, sem para tanto Deus precise alterar a sua lei. Então é dentro do senso de justiça, de consciência divina, de amor eterno, que Ele vai estar, como sempre, a nos observar. Estamos cumprindo com o nosso dever moral? Então fazemos por merecer. Não estamos, vamos continuar vivendo aí as nossas provações até o dia em que venhamos a nos arrepender e assim nos tornarmos de vez obedientes e viver em harmonia com a sua lei. Entende, meus irmãos? Então é dessa forma. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas que devem ser suportadas até o fim, mas Deus tem sempre em conta a resignação. Quando a gente está lá vivendo os nossos processos, né, de forma a quase já num estado de desespero, qual é a resignação que estamos tendo? Estamos fazendo por merecer? O que mesmo de Deus? A prece traz para junto de vós os bons espíritos que dão a força de suportá-las com coragem e fazem com que pareçam menos duras. O que é isso? Se não já uma providência divina em nossas vidas, gente? A suavizar o impacto daquela provação que nós estamos vivendo por invigilância nossa no passado, ou quem sabe mesmo no presente. Então até aí você vê que não nos falta nunca, e a cada momento, a cada fase do nosso estudo, vem o reforço da informação de nunca estamos sós, né? Deus envia a nós o auxílio dos bons espíritos, que nos dão essa força para superar essas dificuldades. E qual é a dúvida que nós temos? De que dentro desta confiança, desta fé, desta certeza de Deus Pai Todo-Poderoso, com todo esse amor, toda essa misericórdia, que nós somos capazes, que nós vamos vencer, que nós estamos vencendo as nossas dificuldades. É preciso redobrar essa confiança, vigiar sempre para não cair em tentação e assim continuarmos na nossa evolução moral. Além de tudo, quantos males há dos quais o homem é o próprio autor? Por sua imprevidência ou por suas faltas, é punido naquilo que errou. Entretanto, os pedidos justos são muitas vezes atendidos, mais do que supondes. São tantos os pedidos que fazemos que não nos damos contas. Da mesma forma que não nos damos conta de toda a ajuda, de todo o auxílio que nos tem sido dado. E se assim não fosse, meus queridos irmãos, dificilmente
nós estaríamos aqui na condição que estamos. Talvez ainda não tivéssemos despertado para essa necessidade de estudarmos essa doutrina de amor, que tanto tem nos ajudado a nos melhorar. Sabemos que ainda falta muito, mas é nessa união que faz a força e é nessa união que nos conduz a Deus Pai da forma como deveremos, nos mostrando a cada dia melhor, nos mostrando a cada dia melhor, um dia de cada vez, né? Sem pressa, mas para tanto não se arrastando. Então, como já foi dito, é preciso alertarmos para toda essa ajuda que nós temos recebido de Deus Pai e buscar oferecer, através da prática do bem e do amor ao próximo, na ação da caridade, né? Oferecer para nós mesmos uma condição de melhoria aos olhos de Deus, para fazermos jus a receber cada vez mais. Não podemos só receber. Para cada ação há uma reação. Então, a ação sempre voltada para o bem vai nos dar a cada um o do que de fato necessitamos. Já dissemos, a prece nunca é inútil quando é bem feita, porque dá força àquele que ora, o que já é um grande resultado. Ajudai-vos e o céu vos ajudará. Sabeis disso. Fonte, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está, meus queridos irmãos, nossas considerações e a paz. Aí está para as nossas reflexões. Não digo reflexão do dia, mas reflexões eternas. Porque quando Deus concedeu a todos nós, encarnados e desencarnados, a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez na sala Francisco Cândido Xavier, esta sala de estudo que nos conduz cada vez mais para adquirirmos a sabedoria divina nas nossas relações no mundo corpóreo e no mundo espiritual. Porque do que aqui aprendemos é o que vamos levar como sendo a nossa riqueza maior para a verdadeira pátria espiritual. Certamente não chegaremos lá letrados, mas não chegaremos desprovidos do que nos é necessário para que Deus nos receba na condição daqueles que empreendeu esforços, que trabalhou-se na modificação moral e que ali apresenta-se melhor do que na experiência anterior. Conclama Deus em nome de Jesus que todos nós levemos esta lição de hoje para os nossos lares, para o nosso convívio social, para o momento em que assim nos reservarmos na nossa intimidade do nosso quarto, do nosso coração, que já a essa altura já não abriga nenhum sentimento contrário à lei de amor. Façamos sem nenhuma dificuldade, sem nenhum empecilho, o contato com Deus Pai, esse Deus de amor, que tanto nos tem ajudado na nossa batalha.
E assim, queridos irmãos, dentro desta comunhão de pensamento da prece, que Deus, na sua infinita misericórdia, através de Jesus e da Virgem Maria, nos conceda a paz e que saibamos viver na compreensão, na aceitação um dos outros, nos envolvendo a todos no eflúvio maravilhoso da prece. Que Deus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.